Bom dia, irmãos. 皆さんおはようございます。 Feliz Dia dos Pais, aos pais presentes. ここにいるお父様方、本当に父の日おめでとうございます。 Nós queremos continuar o que nós começamos na série passada. 先週始めたシリーズをまたその続きをしたいと思います。 Talvez você esteja estranhando. Puxa, um versículo só? Não é um trecho, é um versículo só. そして今日は一つの節だけですね。 É um verso só, mas com muitas coisas a dizer. 今日確かに一つですけど、いろんなことが教えられます。 Nós temos conversado nos últimos domingos, exceto o domingo passado que o pastor Saito veio ministrar, sobre essa série Tudo Novo. 私たちはこのシリーズについて最近話しています。すべてが新しい。 Tem japonês. E o que Deus faz na nossa vida, quando o reino dele entra na nossa vida, quando Cristo faz parte da nossa vida, tudo fica novo. そして神様が私たちの人生に入るとき、イエス様が私たちの人生に入るとき、すべてが新しくなります。 Mas não de uma só vez, ainda bem. でも一遍ではありません、おかげさまで。 Mas esse tudo novo, na verdade, ele começou com Cristo morrendo na cruz em nosso lugar, dando a vida por nós, comprando para nós o perdão. Mas existe a segunda parte, que somos nós e Cristo fazendo parte desse processo de 確 tudo か novo. に全てが新しく始まったのはイエス・キリストが十字架で私たちのために死んでくださって私たちの罪を許してくださった時から始まりましたが、それからは私たちとイエス様の関係の中であるのです。 Que nada mais é do que ser como Cristo. でそれは私たちがイエス・キリストと同じようになるということで E す。 qual é o lugar mais difícil da gente ser cristão de verdade? そして私たちが最もクリスチャンであるところっていう難しいところというのはどこでしょうか？ É dentro de casa. それは特に家庭の中です。 Porque lá fora as pessoas não te conhecem. 外側の人たちは皆様のことをよく知っていませ Lá ん。 fora as pessoas não te conhecem o que você fez, o que você foi e quem você é de fato. 外側の人たちは皆様が何をしたか、何をするか、またどういう人であるかということははっきりとは分かりません。 Porque quem vive com a gente nos conhece muito bem. 私たちと共に生活している人たちが私たちのことをよく知っているのです。 E hoje eu gostaria que a gente continuasse falando sobre o papel dos filhos como cristãos para com seus pais. Hoje eu gostaria de falar o caminho inverso dos pais para com os filhos. この前私が言ったのは子供たちが親に対してするべきこと。今日はその反対です。親が子供に対して何をするべきか。 Ou para quem pretende ter filhos. まだ子供をこれから、持とうと思っている人たち。 São princípios de Deus para pais que querem ser cristãos de fato. 確かなクリスチャンでありたいという親に対してのメッセージです。 Por isso o texto de Efésios, capítulo 6, verso 4. そのために、エピソード6章の4節です。 Mas antes da gente entrar no texto de fato, queria trazer duas informações aqui. その前にちょっと2つの情報を皆様に教えたいのです。 Primeiro, um dado do governo federal. これは政府から来たものですけど、 Um quadro triste, na verdade, de 146, pelo menos 146 mil adolescentes cumprindo algum tipo de penalidade. 悲しいことに約14万6千人の若者たちが今牢屋に入れられているのです。 É a população de Atibaia praticamente. この14万人っていうのは大体アチバヤの人口なのです。 Imagina toda a população de Atibaia encarcerada ou sob pena de algum modo. 皆さん考えてみてください。アチバヤの人たち全員が牢屋に取られていたらどうなるのでしょうか。 Informação da Agência Brasil. それは政府からの情報です。 E destes 146 mil, 90% não completaram o ensino fundamental. でその14万人の中の 90% は小学校も出ていない。 70% deles está na faixa entre 15 e 17 anos. そして15歳から70% が15歳から17歳の人たち。 Isso é preocupante. それは本当に私たちが心配するべきことです。 Naquela fase onde está transitando para a vida adulta, eles estão nessa situação. 146 mil. そういう14万人の若者たちが大人に向かっている途中でそういうことをしているのです。
Uma outra informação do governo federal é que o Ministério da Saúde diz que só em 2020 o total de nascimento de mães adolescentes ultrapassou 380 mil. 380 mil mães adolescentes. そして2020年の情報です。2020年の情報ですけど、約38万人のまだ、18歳未満の女性たちが、若者たちがお母さんになってしまっているのです。Que muitas delas não têm uma estrutura física, nem mental, nem emocional para lidar com で、 isso. 大体の女の子たちはそういう親になる、頭もないし体もないのです。 Muita discussão tem sido levantada com respeito a esses temas. ですからそういうことについて多くの疑問があります。 Muitas propostas têm sido oferecidas, mas nenhuma que resolva a situação. 確かにいろんな解決を探していますけど、それを解決することはできません。 Esses são alguns dados de alguns temas que acontecem todos os dias. ですからこれがいくつかの情報ですね。毎日起こっていることの情報です。 Essa é a primeira informação que eu queria trazer para vocês. Mas a segunda, a fonte é a palavra de Deus. そして2つ目の情報というのは、これはこの御言葉です。 O apóstolo Paulo falando dos últimos dias, do final dos tempos, ここには終わりの時が書いてあります。 descrevendo essas pessoas. Como será a maioria das pessoas? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. 第2テモテの3章の1節と2節にも書いてありますように、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大草原相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり。 Perceba o que Paulo descreve aqui. A qualidade de pessoas no final dos tempos. Desobediente aos pais. ここにパウロが終わりの日にそういう人たちがいるということを承知しなさい。そこには親に、従わない人たち。 E não basta o coração humano ser já nessa direção. もう人間の、心の傾向というのは悪い方向に向かっている以上に、 Você tem um incentivo das mídias, dos especialistas nessa direção também. そしてまたこの世界もそういうふうに悪影響しているんです。 Você percebe que esses dois dados estão se convergindo, estão chegando cada vez mais um próximo com o outro? ですからこの2つの情報がだんだんと重なっていくのです。 É lógico que os problemas sociais eles são muito complexos, 確かに社会的な問題というのは複雑です。 mas a raiz é uma só. でも元は一つなのです。 Infelizmente, nós pais não podemos colocar os nossos filhos numa bolha para protegê-los o tempo todo. 悲しいことに私たちは親として子供を完璧に 100% 守ることはできません。 Porque cedo ou tarde, na verdade mais cedo do que tarde, eles vão fazer as suas escolhas com respeito a Deus, com respeito à sua vida profissional, o que vão fazer com o seu corpo. 早かれ遅かれ子供たちはいつかは自分たちで決断を取るのです。自分で何をするか、自分の体に何をするか。 E nós não estaremos lá, nossos pais não estaremos. そして私たちは親として子供のそばにはいないのです。 É uma questão ですからここで一つの質問です。 que nós podemos e devemos fazer a respeito disso. そのことについて私たちは何をするべきか。 Não podemos desfazer o que fizeram já, もうされたことは私たちは後戻りできません。 mas podemos fazer a partir de agora. でも今から新しくできます。 Eu creio que o verso de hoje, apesar de ser tão curto, nos fala muito sobre como nós podemos responder essa pergunta. 今日の歌詞は本当に短かったけど、この質問に答えることができます。私たちが何をするべきかということ。 O apóstolo Paulo começa esse parágrafo lá no capítulo 5, verso 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. そしてパウロは5章の21節でも書いてありますように、キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。 E esse princípio ele vale para o casamento, ele vale para os pais e ele vale para os filhos. そしてこれは、夫婦にも当たるし、また
親にも当たるし子供にも当たるのです。 E a falta da compreensão desse versículo tem trazido muito dano para as famílias. この、短いお互いに従いなさいという箇所が理解されないために多くの問題があるのです。 Sujeitar um ao outro não significa você abrir mão de autonomia, não é isso. 互いに従うということは自分で何もできないということではありません。 Mas que existe um papel na família para cada um. それはそれぞれの責任が家族の中であるという E ことです。 nesse papel, a expressão do sujeitar um ao outro, ele se manifesta de formas diferentes, mas está ali. そしてその家庭の中でそれぞれ責任が違うので、互いに従いなさいというのもそれぞれ違うのです。 E aproveitando o ensejo do Dia dos Pais, primeiro ponto aqui, a responsabilidade primária é dos pais. そして今日は父の日でありますけど、まず最初の責任というのは父のものです。 Não é da escola, 学校のものでもないし、 não é do conselho tutelar, agora vai no céu, né? Não é de um órgão do governo, 政府の責任でもないし、 é dos pais. それは親の責任です。 E a palavra que Paulo escolhe para pais aqui, logo no começo, de Efésios capítulo 6, verso 4, não é uma palavra qualquer. そして、使徒パウロがエペソの6章の4節で最初に使う言葉というのははっきりと書いてあります。 Essa palavra pais aqui era usada para a figura masculina. この日本語でははっきりと父たちよと書いてあります。 Para o pai masculino. お父さんに対してです。 Hoje a gente tem que falar isso, né? Pai masculino. Pai, homem, figura masculina. それはお父さん、男 Isso の não 姿 está です。 excluindo a importância da mãe. A mãe é necessária, está na educação, mas a responsabilidade, quem tem que se posicionar e tomar uma atitude é o pai. だからといってお母さんの役割はないということではありません。確かにお母さんは大事でありますが、ここでも最もおっしゃられるのは、まず最初の責任というのはお父さんのものです。 E essa ideia na Bíblia, ela traz o sentido de aquele que cuida dos outros. そしてこのお父さんという言葉は相手の世話をするという意味なんで Aquele す。 que transmite conhecimento. この知恵を伝える Aquele que 人、 é guardião, que é protetor. そして守る人。 Não tem a ver com valor de mulher ou de homem. Está falando desse papel. ですからここで男と女の価値について言ってるわけではなく、その責任について言ってるの No です。 Antigo Testamento, as mulheres também participavam de educar os filhos na lei do Senhor, no caminho do Senhor, mas a responsabilidade era dos pais. 旧約聖書では確かに女性たちも子供たちにこの御言葉を教えていましたけど、最終的にその責任というのはお父さんのものでした。 Ser pai significa assumir o papel não só de prover o que é necessário materialmente, mas de ensinar princípios e valores aos filhos. お父さんの役割というのはただ家にお金を入れるだけではなく、確かに子供たちにその価値観を教えるという責任があり Por ます。 isso, homens, não se escondam atrás de suas esposas. ですからご主人様たち、奥さんの後ろに隠れないでください。 A responsabilidade é sua, é minha. あなたの責任であり、私の責任でもあります。 A primeira evidência dessa verdade encontra-se em Gênesis 3. でそれが、まず最初に書いているのが創世記の3章です。 No relato da tentação, ali no jardim, quando Eva come do fruto, oferece ao seu marido e Deus os procura, a primeira pessoa que Deus menciona é: cadê você, Adão? Onde está você? そしてまずこの、人間が罪を犯した時にエデンの園で女性と男性が罪を犯した時に神様がそこに現れた時にまず最初に神様は男の人を求めるんです。 Você comeu do fruto que eu disse para não comer. あなたは私が食べちゃいけないという子供のを食べたのか？ E o homem, já contaminado pelo pecado, ao invés de assumir a sua responsabilidade, ele diz: a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me fez comer. そして、神様が、あなたは私が食べちゃいけない果物を食べたのかと言った時に、いや、あなたが与えた女性が私にくださったのだと言いました。 A omissão, a covardia, né, veio depois que o pecado entrou no coração humano. ですからそういう臆病さっていうのは罪が入ってから
出てきたものです。 Jesus fez exatamente o oposto. イエス・キリストはその全く反対をしたのです。 Ele se colocou entre nós e Deus, ele se colocou entre a igreja e Deus, para que nós não fôssemos punidos pelos nossos pecados. イエス・キリストは私たちと神様の間に入ってくれたのです。私たちがこの罪の罰を受けないために。 Por isso ele é um modelo de marido que vocês homens e mim, nós temos que ser. Nós temos que ter como modelo. 家の男として私たちはイエス・キリストを私たちの模範とするべきです。 No capítulo 5 de Efésios ele diz: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a sua igreja. エペソの5章の25節にも書いてありますように、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいと書いてあります。 Esse é o modelo que as solteiras precisam procurar. こういう男の人たちを女性たちは探すべきです。 Esse é o modelo que vocês casadas precisam orar para que seus maridos se tornem. そして、もう結婚している女性たちはそういうご主人になってくれるようにとお祈りするべきです。 Homens, assumam o seu posto. ですから男の人たちは自分の責任を持ちましょう。 Nós não fomos chamados para sermos covardes como foi Adão, 私たちはアダムのように臆病者となるために召されたわけで mas はあ para りませ sermos ん。 homens de verdade, de valor, 誠の男性として価値のある男性として生きるために como Cristo foi e é. イエス・キリストが、そうであるように。 Porque se você não influenciar os seus filhos, se você não se posicionar em relação a isso, a internet vai fazer isso nos seus filhos. もし自分が子供たちに影響をもたらせないのならば、インターネットがそうするのです。 Os influencers vão fazer isso na vida do seu filho. インフルエンサーたちがそうするのです。 A cultura cada vez mais longe de Deus vai fazer isso na vida dos seus filhos. そして神様からだんだんと遠ざかった文化が子供たちに影響するのです。 E ainda que eles não entrem numa universidade federal, eles vão ser contaminados por そ isso. して大学に入ってもそういう悪い影響があるのです。 A graça de Deus vai sustentá-los. 確かに神様の恵みによって支えられます。 Mas a tarefa é minha, é sua. でもその責任は私、あなたたちのものです。 É uma escolha que você e eu precisamos fazer todos os dias. 私たちが毎日するべき決断です。 Ah, pastor, mas meus filhos já são crescidos, eu já não posso interferir mais na decisão deles. ああ、でも先生、私の子供たちはもう大きいのです。そういうことはあんまり言えません。 Talvez você não possa mais decidir pelos seus filhos. 多分もう皆様は自分の子供たちのために決断を取ることはないかも Mas しれ ainda ま pode ser せ uma ん。 referência de homem na vida dele. でも男の模範として生きられます。 Você pode espelhar Cristo na vida dele. またイエス・キリストの人生を子供たちに見せることができ A ます。 responsabilidade primária é nossa, homens. ですからまず最初の責任というのは男性のも Não のです。 existe mas. Ah, mas. でもっていう言葉はありません。 Deus falou com Adão no jardim. 神様はアダムとそのエデンの園で話したのです。 Pais, não tratem seus filhos de modo irritados. そしてここにも書いてありますように、子供を怒らせてはいけません。 E o restante do versículo diz duas coisas: o que não devemos fazer e o que devemos fazer. 私たちがしてはいけないことと私たちがするべきことを書いてあります。この箇所には。 Não tratem seus filhos de modo a irritá-los. まず最初には子供を怒らせてはいけません。 Curiosamente, as palavras tá aqui não tratem seus filhos, né? Mas a palavra provocar numa outra versão e a palavra ira tem a mesma raiz. とにかく怒らせるっていう言葉ですね。 Isso diz que é nas duas direções. Que implica o quê? No que o pai faz, que gera uma reação no filho. それは親がしたことに対して子供にある反応をもたらすのです。 Ele não está falando da ira do filho assim porque ele simplesmente se revoltou, não. Mas é uma resposta ao que o pai faz, ao que os pais そ fazem. の怒るというのはただ単に子供が怒っただけではなく、親がしたことに対しての反応について言っているのです。 Isso tem a ver com o tratamento justo para com eles. それは正しい扱いなのです。 Há poucas coisas que irritam mais, especialmente os adolescentes, do que se sentirem injustiçados.
確かに若者にとって一番悔しいというのは自分が不義にされたことです。Não é? Não é verdade? Jovens, mas não fui eu não fiz. E aí você apenas ouve bronca em cima de bronca. これは私のせいじゃない、私がやったことじゃないって言ってるのにいつも怒られる。E eu não falo de injustiça por rebeldia deles, その不義というのは彼らが反抗したからの不義ではなく、 mas a injustiça por conta do erro dos pais. それは親の間違いのための不義。 Nesse sentido, ele pode ser prático e apontar algumas coisas que nós tropeçamos, que causa ira desnecessária no coração dos nossos filhos. その面では私たちは簡単にどういうふうに私たちは子供を怒らせているかということを言います。 Quando nós somos incoerentes, falamos uma coisa e fazemos outra. 一つ目は私たちが一つのことを言ってるけどしてるのは他のことです。 Pais provocam ira nos seus filhos quando eles cobram o que eles mesmos não fazem. 親が子供を怒らせるのは親に言ってることを親自身がしているわけです。 Jesus era diferente dos líderes religiosos porque o que ele falava era visto no que ele fazia. イエス・キリストはそういう人生を生きていました。イエス様は言ってることを必ず自分がしていたのです。 Jesus era coerente. イエス・キリストはいつも正しかったので E す。 pais, nós precisamos ficar atentos a isso. ですから私たちも親としてそれを気をつけなければいけません。 Porque o que você cobra do seu filho, ele automaticamente vai esperar de você. それを子供にしなさいと言っているのならば、私たちがそれをしているかどうか子供たちは見ているのです。 Fala a verdade. 本当は言いなさい。 Aí você, então, não é bem assim, sabe? でも親は、いや、ちょっとそうではありませんとそういうふうにごまかそうとする。 Os nossos filhos esperam de nós. 子供たちは私たちから真実を求めているのです。 Quando nós assumimos erros e pecados. 私たちは子供を怒らせるのは自分の間違いを認めないとき。 Não é vergonhoso assumir erro. 自分の罪を認めるというのは恥ずかしいことでは É あり aquele ません。 sentimento que a gente, né, que passa no nosso coração quando a gente tem que assumir erro, isso se chama ego ferido. そして自分の罪を認めるときは自分が傷つくのですね、本当は。 Pais, quando nós falharmos com os nossos filhos, que a gente reconheça o nosso erro e pecado. お父さんたち、本当に自分が子供たちに対して罪を犯したということを認めたのならば、それを認めてください。 Lembra do capítulo 5, verso 21, que a gente falou no começo? 5章の21節覚えてますか？ Sujeitem-se uns aos outros. 互いに従いなさい。 Pais não acertam o tempo todo. 親としても私たちは完璧ではありません。 Pais não são perfeitos. 間違いを犯します。 E assim como os nossos filhos precisam se arrepender dos seus pecados, nós também precisamos nos arrepender dos nossos pecados. 子供たちが自分たちの罪から悔い改めなければいけないように、私たちも親として悔い改めるべきです。 Tenha a hombridade de pedir perdão para o seu filho quando você pecar. ですから自分が間違っていたのならば、子供に許してくださいと言いましょう。 Você não vai perder a autoridade. だからといって自分の権力をなくすわけで Pelo はありません。 contrário, você vai reafirmar sua autoridade. 反対に自分が親としての立場をもっと見せるのです。 Porque o filho respeita pai e mãe que reconhecem que são falhos e que querem acertar e que consertam o que fizeram de errado. 子供たちは親が自分の間違いを認めてそれを理解してもっと良くしようとしていることを、本当に喜ぶのです。 Nós provocamos ira aos nossos filhos quando não ensinamos a palavra de Deus. そしてもう一つ怒らせる方法というのは御言葉を教えない時です。 Aquele ditado, quem avisa amigo é, biblicamente falando, quem ama ensina a palavra. 本当に愛している者はこの御言葉を教えます。 Se seus filhos obedecerem o que você ensinar da palavra de Deus para ele vai ser grato lá na frente. もし皆様が親として子供たちにこの御言葉を教えたのならば、将来的に子供たちは感謝するのです。 Porque o segredo para a vida tranquila, não sem problemas, tá? Mas para a vida próspera, bem-sucedida, está em guardar a palavra de Deus. それはなぜかというと、この御言葉を心に留めると、本当に、
平安な人生を生きることができ No るか mapa ら do です。 tesouro, que é a bênção de Deus, se encontra a palavra. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. 宝の地図というのはこのヨシュア記の一章の8節なのです。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。 A palavra de Deus nos ensina a tomar decisões corretas. この御言葉は私たちに正しい決断を取ることを教えてくださいま Nos す。 dá parâmetros. 私たちにそういう基本を与えて E くだ quando さ a い gente ます。 não ensina os nossos filhos, eles vão ter que se virar para aprender a tomar decisão. そして私たちがこの御言葉を教えないときに子供たちは自分で決めなければいけませ E ん。 fora da palavra de Deus, eles, na maioria das vezes, eles vão errar. そして御言葉に外れていたら大体の場合は失敗してしまうのです。 Mas se eles ouvirem Deus pela tua boca, pela tua vida, eles vão ser prósperos e abençoados por Deus. でももし親の口からその御言葉を聞いて教えられたならば、その子供たちは必ず祝福されます。 Não esconda o mapa do tesouro deles. ですからこの宝の地図を隠さないでください。 Você tem a revelação de Deus aqui, da vontade de Deus, do que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. Não esconda deles. この御言葉には神様にとって何が一番いいのか書いてあるのですから、絶対にこの御言葉を隠さないでください。 E por último, não, mas não esgotando a lista, nós provocamos ira nos nossos filhos quando não temos domínio próprio. 私たちは子供を怒らせるときにはその自衛がないときです。 Quem é pai ou mãe aqui que nunca perdeu a linha com os filhos? 親であってもう一回も頭に血が残ったことのないっていう親はいますか？ Acho que todo pai e mãe tem aquela lista assim que não gosta nem de lembrar do que já fez, já falou e 確か não に perdeu a linha. 親としてもうね、何回かもう子供に対して、頭が血に上って、しちゃいけないことをしてしまいました。 Mas filho tira a gente da linha mesmo. 確かに子供たちは私たちを怒らせます。 Fazem cada coisa もういろんなことをします。 e não precisa ser adolescente e jovem não, já desde criancinha já それが faz. もう年取ってる、もう大きい子供でもなくて小さい時からもう私たちを怒らせます。 Mas nem por isso. Nosso coração deve ser dirigido pela ira. だからといって私たちはこの怒りでいっぱいになってはいけません。 Não justifica. その言い訳にはなりません。 E a gente usa aquela frase tão infeliz. Olha o que você me fez fazer. あなたが私に何をさせたか見なさいと私たちは時にこう言います。 Se isso tá na sua memória, não fica, você não tá sozinho não. Tá na minha memória também que eu já fiz isso. 皆様はそういう言ったことがあるのならば私もそうです。 Porque a ira tende a nos cegar. 私たちは怒りにいっぱいになった時も何も見えなくなり Toma o ます。 lugar do bom senso e do equilíbrio. 私たちもそこで何も判断ができません。 Na ira descontrolada a gente fala e faz o que não deveria falar e fazer. 私たちは本当に怒りの中で言ってはいけないこと、してはいけないことをしてしまいま E す。 nós pais precisamos fazer uma avaliação muito séria quando esse momento chegar. そして私たちは親としてそういう時が来た時に自分が何をしたかをよく見なければいけません。 A ira que eu estou sentindo agora, fervendo aqui no meu sangue, ela é uma reação justa à rebeldia do filho? Ou é o meu ego ferido? 私が今感じている怒りはただ単に子供がしていることに対しての反応であるか、それとも自分が傷つかれたからでしょうか。 Antes de fazer qualquer coisa, tá, gente? Depois vai pensar e já foi, você já aprontou, já passou da linha. Mas quando sentir aquela ira subindo no sangue, para pensar. 頭 Se é uma が dessas duas coisas. 頭に血が上り始めた時にそれはただ単に子供にそういう教育をしたいのか、それとも自分が傷つけられたからでしょうか。 Porque cada uma delas leva a caminho diferente. そしてその2つの道は違う道だからです。 Por causa da ira sem controle, a gente se torna injusto.
このコントロールできない怒りのために私たちは不義を犯してしまいま A す。 gente não ouve os nossos filhos. 子供たちを聞くことができませ A ん。 gente não se coloca no lugar deles. 子供たちの立場にいようとしませ A ん。 gente cobra deles uma maturidade que eles não têm condições de dar. まだ子供たちができないことを求めているのです。 Um dia, no momento de disciplina, 一回私が叱っていた時に Deus fez um clique assim. 神様は私に見せてくれました。 Será que ele entendeu o que você ordenou? このあなたの息子はあなたが命じたことを理解したのでしょうか。 Aí quando eu pensei no que eu havia falado, eu pensei, nem eu entenderia o que eu disse. そして私がそこで改めて考えた時に、いや、私自身も自分が言ったことが理解できないことに気づきました。 Portanto, aquela correção que eu dei foi injusta. ですから、あの時に叱ったのは、不義でした。 Por causa da ira sem controle, a gente não consegue discernir o que é correção e o que é punição. ですから私たちが怒っている時には何が教育か何がただの罰であるかということがわからないのです、 A correção corrige, そういう教訓っていうのは確かに教えてくれます。 a punição castiga. でも罰はただ罰を与えるだけ E で os す。 nossos filhos precisam de correção. でも私たちの子供たちが必要なのは教訓なので Não す。 estou falando de ficar sentimentalista agora, tá? だからといって私たちは感情的にな Ah, って não, eu はい vou けません。 resolver tudo na conversa, eu não relo um dedo no meu filho. ああ、私はもう一切子供に触れない、もうただ話し合って解決する。 Gente, tem hora que filho precisa de outro nível de conversa. でも確かに子供たちは時には、そういう叩かないといけません。 Não é espancar, それは暴力を振るうわけではありません。 mas a correção física chega momentos em que é necessário. でも時には体でしつけないといけないのです。 Ah, mas vai doer no meu coração, pastor. Dói mesmo. ああ、でも私の心が痛みますと言うかもしれません。 Você acha que não doeu no coração de Deus quando ele vê o filho dele crucificado no meu e no seu lugar? 神様ご自身もイエス・キリストが私たちのために十字架につけられた時にすごく悲しみました。 Dói. 確かに痛い A のです。 gente não quer fazer, 私たちはそういうことしたくありま mas せ tem ん。 hora que é preciso. でも時には必要なの Como です。 dizia minha mãe, eu prefiro que você apanhe de mim do que apanhar da polícia na rua. 母が言っていましたように、私に、警察に殴られるよりも私から殴られた方がまだいいと。 E olha que eu apanhei, hein? で確かに私は Não foi 本当に pouco, しつけられました。 Ainda bem. おかげさまで。 Nós estamos falando sobre ser equilibrado, dirigido por Deus. 私たちは本当に神様によって導かれないといけません。 Pelos nossos impulsos controlados por Deus. 私たちが本当に神様によってコントロールされる。 Nós pais precisamos muito, mas muito da sabedoria de Deus, do 私 controle た de ち Deus na は nossa vida. 親として本当に神様からの知恵が必要な Para の que a で gente す。 seja bênção na vida dos filhos. 私たちが子供たちの人生で祝福となる Para た que め a gente に crie memórias saudáveis na vida dos nossos filhos. 子供たちにいい思い出を作 E るため não に traumas. トラウマではなく、 Trauma da omissão 何もしなかったトラウマ、 e trauma do excesso. またやりすぎてしまったトラウマ。 Deus quer nos usar como bênção na vida dos nossos filhos. 神様は私たちの人生を祝福としたいのです。 Mas o que a gente deve fazer? では私たちが何をするべきか。 Crie com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. 主の教育と訓戒によって育てなさい。 E aqui eu quero pegar cada pedaço desse trecho, que está em negrito e em maiúsculo, para a gente entender bem o que Paulo está querendo dizer. で、ここで言葉一つ一つを見て皆様と一緒に学 Em び primeiro ます。 lugar, a palavra criar significa que ele quer dizer aqui alimentar até a maturidade. この育てるっていう言葉は、大人になるまでその食べさせる、 Educar. 教育する。 Isso implica em investir tempo e recurso na vida dos filhos. それは自分の時間、自分のお金を使って子供たちに使う。 Na vida emocional, この感情的な na 面 vida física, また体力な na 面 vida espiritual dos ま filhos. た霊的な面で Os nossos filhos não precisam só de escola boa, de roupa boa, 子供たちが必要なのはただ良い学校、良い教育、良い服だけではありません。 nossos filhos precisam que nós investamos na vida espiritual deles também. 子供たちが必要としている私たちが子供たちの霊的な人生でもそういう頑張って教えることです。 Para isso precisa se envolver
diretamente na vida dos filhos. そのためには子供たちと関わらないといけません。 Não é só fornecer た as だ necessidades 与え materiais. るだけではなく、 Segunda palavra aqui, disciplina. Criai-os na disciplina. 主の教育ということが書いてあります。 Significa treino da mente, treinar a mente. 頭を動かせる。 Ensinar o caminho correto. 正しい道を教える。 Ensinar a perseverar no caminho correto. 忍耐、正しい道に歩み続けるための忍耐を教える。 Ensinar a discernir o certo do errado. そして何が間違っているか、何が正しいのかを教える。 Significa também repreender, corrigir. 時には叱ります。 Significa treiná-los a terem contenção das próprias paixões do coração. それは結局自分の心を、我慢させることを教えるのです。 Uma das coisas que criança pequena e até adolescente, na verdade, de todas as fases, é que a gente não gosta é espera. Agora どん não. な時代、どんな年齢でも、嫌がるのはちょっと待ちなさいっていう答えです。 Criança doida para comer o docinho antes de cortar o bolo da festa. Fala, agora não. 子供は本当にもうすぐにお菓子を食べたいけど今はダメです。 O adolescente fervendo aqui de paixão, querendo namorar, os pais dizem, agora não. 若者たちはもう本当に、付き合いたいけど親は今はダメ。 O adolescente naquela fase dos 17 para 18 queria sair de casa, os pais dizem, agora não. もう17歳、18歳になった若者たちはもう自分の親の家から出たいと気持ちがあるけど親は今はダメと言います。 Se no passado os pais se mantiveram distantes afetivamente, muitos pais hoje não corrigem seus filhos por medo de traumatizá-los. 昔、確かに感情的にそんなに親子のつながりはなかったのですけど、今は反対に親は子どもたちにそういう罰を与えたくないのは、子どもたちにトラウマを起こしたくないからです。 Mas não faça isso como punição para eles, でもそれをただ罰を与えるためだけではなく、 mas para o bem deles. その子どものためにしなければいけません。 Muitos pais não corrigem porque têm medo de não serem amados pelos filhos. そして多くの親たちが教訓しないのは子どもたちに愛されないと思っているからです。 Parece frio, mas mais do que amor dos nossos filhos, nós temos que ter neles respeito. それは冷たいのかもしれませんけど、私たちは子どもたちの愛よりも子どもたちの誉れが必要なのです。 Não é medo, não estou falando de medo, não confunda respeito com medo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. それは子どもが親を怖がるということではありません。 Respeitar significa reconhecer a autoridade daquela pessoa. 誉れではなく、敬いですね。敬いっていうのは、その自分の人生で誰が上に立っているかということを認めるの Porque で se す。 você não tiver o respeito deles, você não vai ter o amor deles também. もし子供の敬いがなかったら子供の愛情もないのです。 E eles não vão te ver como a pessoa que você precisa ser na vida deles. 親としての姿を見ることができません。 Correção sem ira. 怒りなしの教訓。 Sem descontar a frustração neles. 自分がもう、複雑な気持ちを子供たちに、ぶつけるのではなく、 Porque quem ama, corrige. 愛している者は Quem ama, 訓戒するのです。 quem ama fala a verdade em amor. 愛している者は愛を持って真実を E o amor não 語る。 aceita tudo. でそして愛は全てを受け入れるわけではありま Porque せ se ん。 o amor aceita tudo, você vai ter que aceitar também os pecados da pessoa que você diz que ama. 愛は全てを受け入れるとしたら、愛している人の罪をも受け入れないといけないからです。 Eu não acredito que uma mãe de um traficante aprove o que ele faz. 私が Que ama de fato seu filho. 本当にこの麻薬を売っている人のお母さんがその仕事を喜んでいるわけではないと信じています。 Eu amo meus filhos. 私は確かに自分の子供たちを愛しています。 Mas eu não posso aceitar tudo que eles fazem. でも彼らがすること全て受け入れることはできませ Não ん。 porque mexe com o meu ego ou porque é culturalmente errado, mas aquilo que vai contra a palavra. Eu não posso simplesmente dizer assim, amém, é sua escolha. Não posso aceitar. それはただ私に対して反対しているからではなく、御言葉から反対なこと
とをしているときには、私はそれを受け入れることはできません。 Não é uma disputa de poder, de quem tem razão, quem tem o melhor argumento. Não é isso. また、だからといって誰がもっと力あるかという問題ではあり É ませ sobre ん。 cumprir o papel de pai e mãe na vida dos filhos. それは神様が与えてくださった役割を自分が果た Acredite, す eles の vão です。 agradecer. そして信じてください。子供は必ず最後に感謝します。 Porque no momento da correção, seu filho não agradece, não. Ô pai, bate mais aqui, bate do lado de cá agora, já bateu do outro. Filho nenhum fala isso. 子供はそういう訓戒を受けているときには、罰を受けているときには、喜んでこっち側も叩いてくださいというわけで Ele は não あ vai り ter ません。 sentimento de afeto para você. 確かにそういう時には愛情は全然、子供は親に対して愛情は全 Mas 然ありませ vai ん。 produzir caráter. でも性格を作り上げているのです。 O coração dele já é pecaminoso o suficiente. Se a gente não ensiná-lo no caminho do Senhor, vai desandar de vez e vai fazer parte daquelas estatísticas que nós vimos no começo. 子供たちの心にはもう罪がいっぱいあるのです。ですから私たちが正しい道を教えてあげないと、14万人の若者たちと一緒になるのです。 Nós devemos instruir. ですから私たちは教えるべきです。 Na outra versão diz admoestar, que é uma palavra um pouco mais formal, mais antiga, mas essa é a ideia de instruir. Instruir, encorajando, estimulando, incentivando, aconselhando. そして教えるという中では勇気づけたり、また元気づけたり、また、そういういろんな相談に乗ったりすることです。 Devemos ensinar o filho, devemos corrigir o filho, mas devemos também completar isso, incentivando, encorajando, porque eles precisam disso. 私たちはただその訓戒をするだけではなく、また勇気づけたり、頑張りましょうと一緒に励ましたりするべきです。 Filhos precisam de encorajamento. 子供たちは励ましが必要なのです。 Porque tem hora que bate aquela tristeza, aquele desânimo e ele está esperando dos pais uma palavra de encorajamento. 時に子供たちは本当にもう全然元気がなく勇気がないのです。で、親の励ましを求めているのです。 Tirei 9,5, pai. お父さん、テストで 9.5 取りましたよ。 Por que não tirou 10? なぜ10点取らなかったのか。 Pai, entreguei o trabalho. ちゃん Consegui entregar o trabalho. と宿題をしましたよ。 Não fez mais que obrigação. それは当然のことでしょう。 Tá bom. É obrigação mesmo. 確かにそれは当然なことです。 Mas será que essa fala está encorajando, está incentivando o filho? でもそういった時に私たちは子供たちを励ましているのでしょうか。 Às vezes ele não vai falar nada para você e você precisa perceber que o filho precisa de encorajamento, de aconselhamento. 時には子供たちが親に何も言わない時っていうのは子供たちが励ましが必要な時なのです。 Tente entender o que ele não está falando. 子供が言っていないことを理解しましょう。 Porque às vezes, por trás daquela fúria, daquela chateação toda, está alguém frustrado que precisa ser redirecionado, precisa ser encorajado. 時にはそういうもう不愉快な気持ちの中にいる子供たちっていうのは時にはもうがっかりしている子供たちだからです。 E por último, qual é a fonte do nosso aconselhamento, da nossa correção? É a palavra de Deus. そして最後には私たちがその教育のもとっていうのは神様なのです。 Não é moralismo. それはただモラル的なものではあ E り não ま é せん。 só bom conselho, ただ良い助言ではありません。 é a palavra. これは御言葉なのです。 É o que Paulo diz para Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 第2テモテの3章の16節と17節にも書いてありますように、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。 Porque essa é a palavra que vai tornar os sábios. この御言葉が子供たちに知恵を与えるのです。 É essa a palavra que vai ajudá-los a tomar as decisões corretas na vida. この御言葉を通して人生で正しい決断を取ることができるのです。 É essa a palavra que vai afastá-los do perigo disfarçado de bom. この御言葉によってこの
良いものかに見せられるけど、悪いものから遠ざけられることができるん É です。 essa palavra que vai sustentá-los quando a gente não estiver lá. 私たちがいないときに、この御言葉が子供たちを支えてくださるのです。 As nossas palavras passam, falham, 私たちの言葉は、失敗したり、また過ぎ去りま mas す。 não a palavra de Deus. でも神様の御言葉はそうではありません。 Ela é âncora no meio da tempestade. この神様の御言葉は嵐の中で私たちを、しっかりとさせてくだ Ela さい nos ます。 sustenta quando a enxurrada vier, quando a tempestade vier, vai nos manter de pé. この嵐が来た時に私たちが立ち残るのはこの御言葉のおかげです。 E na verdade o que Paulo está falando aqui nada mais é do que um eco, uma repetição do que Deus falou em Deuteronômio capítulo 6. で、それはこのパウロが言っている言葉はこの新明記の6章に書いている言葉の、エコです。新明記の6章の8節から4節から8節。 Capítulo 6, versos 4 a 8. Ouça, ó Israel, o nosso Senhor. O nosso Deus é o Senhor, é o único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as as mãos e prenda-as na testa como lembrança. 新明記の6章の4節から8節。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じられるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩む時も、寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。 Nós precisamos apresentar Cristo aos nossos filhos. 私たちはイエス・キリストを子供たちに紹介するべきです。 Essa é a nossa missão como pais. 私たちの親としての責任であります。 Se você quiser dar um título de mestre, de doutor para ele, então pode dar, dê isso para ele. 子供に教育を与える以上にこのイエス・キリストを紹介しましょう。 Mas dê a ele Cristo. まず最初にイエス・キリストを与えてください。 Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. これが私たちの責任であります。 Mas como nós já falamos, nós vamos dar aquilo que nós tivermos. でも今言いましたように私たちが与えられたものを与えるのです。 Começa em nós, pais. 私たち親から始まるべ A きです。 nossa vida com Deus. 私たちとの神様との交わり A nossa obediência à palavra de Deus. 私たちがどれだけ神様の御言葉に従っているかによ Para り que quando a gente falar com os nossos filhos, eles vejam na nossa vida que aquilo é real, aquilo é 私たち verdadeiro. が子供に話した時に子供たちがお父さんが言っていることは事実だということを分かるために Para que eles tenham uma referência do que fazer quando precisarem. そして必要な時に何をするべきかという模範があるために Significa que eles não vão falhar, não vão fazer escolhas erradas? Não, não significa isso. だからといって子供たちが絶対に失敗しない間違った決断を取らないということで Mas しょ quando う eles か falharem, eles vão ter para onde voltar, porque eles já têm um começo. そうではありません。でも間違った時に失敗した時にどこに戻るかっていうことが知っているのです。 Esse é o único modo de nós livrarmos nossos filhos das estatísticas tristes que nós vimos no começo. これが唯一この子供たちの悲しい将来から逃す一つの方法です。 Para refletir e praticar, e a gente そし encerra. て最後に Assuma seu posto. 自分の責任を持ちましょう。 Pai, lidere sua família. お父さんとして自分の家族のリーダーとなりましょ Você う。 é pastor da sua família. あなたの家族の牧師です。 E eles vão comer do que para onde do lugar para onde você levar. そしてあなたが連れて行ったところで食べるのです。 Quer que eles comam coisas saudáveis para a vida deles inteira, leve para Cristo. 健康的なものを食べてほしかったら教会に連れて行きましょう。Segundo lugar,
そして2番目に、 seja um modelo de fé e fidelidade a Deus. 自分がこの従い、信仰の模範となりましょう。 O que você fala vai ser esquecido, mas o que você faz vai ser lembrado. 皆様が言っている言葉は忘れられます。でも皆様がしていることは忘れられません。 Precisa ser exemplo de fé e fidelidade. ですから神様に忠実また信仰の模範でなければいけません。 E por último, confie, Deus transforma relacionamentos. そして最後に信じてください。神様はまだそういう交わりを回復することができます。 Tem hora que a gente pensa, puxa, isso não termina mais? 時にはもうこれは終わりがないと思うかもしれませんけど、 Quantas vezes eu vou ter que falar? 何回言わなければいけないのか、 Quantas vezes for necessário. 必要な時言うべきです。 Quanto tempo tem que esperar? どれだけ待たなければいけないのか、 Quanto tempo for necessário. その必要な時を待つべきで Por す。 quanto tempo eu devo orar? どれだけ私はお祈りするべきか、 Enquanto você estiver vivo. まだ生きている間。 Pais, eu me coloco com vocês. 親たち、私も同様です。 Assumamos o nosso posto. 私たちも自分の責任を果たしましょう。 Nossos filhos esperam. 私たちの子供たちがそれを待ち望んでいます。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos deu esse privilégio de experimentar a relação com os nossos filhos ou com as pessoas de quem nós somos responsáveis. A experiência que nós temos com o Senhor. 主よ、本当に感謝します。私たちが親子の関係、また子供がいないとしても他の子供たちとの関係を持つことができて本当に感謝します。 Nos ajuda, Deus, a desenvolver a nossa própria vida cristã, ó Deus, de forma saudável. 私たち自身が本当に神様の前でもっともっと神様と深い交わりを持つことができますようにと助けてください。 Para que o que nós tivermos de oferecer não seja de nós, mas seja do alto. 私たちが与えようとしているものが自分のものではなく天からのものでありますように。 Pedimos, Pai, ajuda-nos nessa missão tão importante. 主よ、本当にこの責任を果たすことができますようにと助けてください。Oramos em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。